Fisiologia da Alma, capítulo 66. Então vamos a mais uma pergunta ao espírito Ramatiz. E quando o alcoólatra chega ao fim de sua vida degradante, os seus obsessores não fazem alguma coisa para evitar-lhe a morte e o consequente prejuízo pela perda do seu vasilhame carnal? Responde Ramatiz. Esses espíritos malfeitores sabem muito bem quando os seus canecos atingem irremediavelmente sua meta final. Então, os deixam entregue à sua terrível sorte, agindo à semelhança do cangaceiro que abandona na estrada o animal que ficou estropiado para o servir na sua fuga desesperada. Como não existem quaisquer sentimentos de nobreza nesses desencarnados inescrupulosos e ferozmente devotados à satisfação egoísta de seus vícios aviltantes, pouco lhe importa abandonarem em agonia aqueles que os serviram como repastos viciosos. O delírio etílico, a completa toxicose alcoólica e a prostração dos alcoólatras in extremis obrigam-nos a deixar o álcool, ou pelo menos a ingerir apenas poucas doses. E isso não convém ao obsessor, pois o obsidiado torna-se deficiente alambique para saciar o desejo obsessivo dos sedentos do astral inferior. Flácido, desgovernado e enfermo, o infeliz caneco vivo é apenas, agora, uma sombra humana, evitada deliberadamente pelas criaturas regradas, né? Eu diria que desregradas, né? Vamos então a mais uma pergunta aqui ao espírito Ramatiz. Visto que os obsessores sempre alcançam melhor os seus objetivos atuando sobre indivíduos que vibram em simpatia com as suas satisfações viciosas, quais os tipos humanos que eles acham mais adequados para conseguirem os seus intentos? Então vamos à resposta do espírito Ramatiz. Eles alcançam mais facilmente os seus fins quando encontram criaturas que, além do gosto acentuado pelos alcoólicos, ainda são avessas a qualquer disciplina evangélica. São estas as que mais facilmente se submetem aos obsessores, porque vivem emotivamente entregues às suas paixões, mal contendo o complexo ou os complexos e os recalques freudianos que se transformam em perigosas energias que logo afloram sob o convite pecaminoso. Deixa eu deixar um pouquinho aqui mais. A luz ficou tudo verde aí, mas vamos lá. Dizemos complexos e recalques freudianos porque é sob essa designação que muitos de vós conheceis os efeitos das condições kármicas da humanidade. Humanidade terrena, claro. Aqui passam cegos pelas ruas citadinas a curtir, na desventura das sombras, o mau uso que fizeram da sua visão perfeita no passado, ali alienados e imbecis a se moverem amargurando os prejuízos que causaram alhures na posse da razão normal. Acolá, aleijados erguem os tocos de braços na mensagem dolorosa de terem subvertido a função digna das mãos.
não estão curados de suas mazelas e vilanias do pretérito, mas já se disciplinam sob a imposição benfeitora do karma retificador. A própria mente do espírito vai fazendo com que o seu corpo astral percam certas partes dos membros que, até por problema do próprio alcoolismo, do mal que causou ao corpo físico, isso se transmite para o corpo astral. Se Freud, ao examinar o porão das inferioridades das criaturas humanas, tivesse mais exigente e tivesse sido mais exigente e ultrapassado o berço do nascimento físico, é certo que não tardaria de catalogar nova messe de recalques e complexos pré-reencarnatórios ocultos, perigosamente e impedidos de se manifestarem ante a força disciplinadora da lei do karma. É bom entender isso aí, viu? A lei do karma e a fonte e a força disciplinadora. Que é isso que eu acabei de falar um pouquinho atrás. Né? Nós mesmos nos castigamos mentalmente, nós reencarnamos com problemas físicos terríveis por causa do mau uso do corpo humano. Quantos mendigos e doidos populares de vossa cidade ou de vossas cidades vivem ainda no íntimo de suas almas o fausto dos palácios aristocráticos e ouvem o eco de uma inteligência da qual no passado abusaram para seu exclusivo benefício. Curvados ao peso das vicissitudes e das humilhações do mundo carnal, eles passam ocultando sob o corpo lesados a alma tirânica, falaz ou debochada do pretérito. Quantas ex-baronesas do império agora, travestidas de serventes, limpam vidraças e varrem os aposentos de seus antigos escravos. É a lei do retorno. Enquanto impiedosos capitões de mato, ex-fazendeiros cruéis, movimentam-se com as mãos e os pés atrofiados, dos quais fizeram tão mau uso, castigando e perseguindo infelizes negros. Isto posto, não vos será difícil compreender como efervesce ainda no imo do espírito terrícola o seu conteúdo subvertido do passado e mal disfarçado pela ética social do mundo. Que negócio, né? Tem muita gente que está aí com todo tipo de deformação no corpo, na saúde, mas deve tudo isso ao seu passado infeliz. Mas eu não estou falando isso porque eu acho que eu não estou melhor do que ninguém. Eu tenho um problema sério de garganta. O que eu não fiz com essa garganta aí, né? Por isso, quando os malfeitores desencarnados conseguem ativar e exumar paixões ocultas e ainda latentes nas criaturas, não lhes é muito difícil conseguir transformá-las em seus prolongamentos vivos que na crosta terráquea devem vazar seus intentos viciosos. Mas a sua argúcia e ação maligna contra a vulnerabilidade humana, no plural, vulnerabilidades humanas, não chegam a atingir aqueles que permanecem afeiçoados aos ensinamentos do Evangelho do Cristo, cuja luz protetora dissolve todos os resíduos de sombras à superfície da aura dos que vigiam e oram. Há casos em que os tentadores das trevas veem frustrados os seus propósitos tenebrosos de obterem um caneco vivo, visto que o socorro espiritual intervém por força do crédito que a provável vítima ainda conta da sua vida passada, ou então quando
da lei do karma algum acidente benfeitor a imobiliza no leito ou mesmo a liberta da carne. Em outros casos também ficam frustrados os intentos obsessivos para o alcoolismo se alguma comunidade religiosa ou espiritualista intervém, claro, por merecimento, né, e consegue modificar a tendência viciosa do candidato a caneco vivo, os espíritos das trevas forçados a aceitar e reconhecer esses seus prejuízos e decepções voltam-se furiosamente contra os homens e instituições que intervêm nos seus propósitos torpes. Então, encetam campanhas de desmoralização ou de perseguição contra religiosos, médios ou doutrinadores que se propõem a libertar de suas garras os embriagados que se estão enfraquecidos em suas defesas espirituais. Eu vou fazer aqui uma explanaçãozinha breve. Seguinte, tem muitos médios que vão trabalhar, ou todo tipo de curandeiro, que vão querer fazer algum bem a alguma pessoa. Mas só que eles são indisciplinados, entendeu? Não cuida da sua vida espiritual. E aí os obsessores encontram brechas. Eu não vou estar citando nome, nem ninguém não, aqui porque você já sabe de casos assim, de pessoas que faziam curas, entendeu? Fazia coisas do outro mundo, entre aspas. E depois cometeram barbaridade. Não se protegeram espiritualmente com a conduta benéfica. Então os obsessores castiga eles ali. E aí, por que o plano espiritual superior deixa? Porque aquele espírito tem um problema de mau caráter ainda. Então ele teve uma chance, teve um dom e não se protegeu. Aí cai do cavalo. Então ficamos aqui, esse é o capítulo 66 do livro Fisiologia da Alma do Espírito Ramatiz.